A paz do Senhor, queridos e amados irmãos do nosso canal Lições Bíblicas aqui no YouTube. Quero te agradecer por mais uma vez você estar assistindo. Já te pedimos que deixe o teu like, o teu joinha, se inscreva no canal. Se inscreva também no nosso canal, aí na descrição do vídeo, o canal Movimento Pentecostal, ok? Lá nós temos um clube de membros com muitos estudos, temos grupos no Telegram, temos muita coisa para interagir com vocês e será maravilhoso ter você conosco também. Finalmente, hoje estamos com a segunda lição dominical, a lição da classe de adultos pela editora CPAD. Lição esta comentada pelo pastor Linaldo Renovato de Lima, que fala sobre dons espirituais e ministeriais. Hoje a lição de número 2 traz o propósito dos dons espirituais. Estamos então continuando a estudar verdades pentecostais, como foi no trimestre passado. Então estamos com agora as verdades pentecostais referentes aos dons espiritual. Esta revista já havia sido utilizada em 2014 pela Escola Bíblica Dominical e agora novamente pelo segundo trimestre, só que de 2021, alguns anos depois, né? O propósito dos dons, então, é a nossa lição de hoje. Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Nós não seremos muito prolixo, não seremos muito grandes nesta videoaula. Trata-se de apenas desejo de te trazer ao professor questões adicionais para a execução da sua aula da melhor forma possível. Estamos vivendo nesse período que nem sabemos se teremos aulas presenciais, mas estamos aí para que você possa estudar a sua lição dominical. Na data de hoje, nesta lição, já no texto áureo temos uma verdade tremenda. Pode marcar aí, pode utilizar-se de alguma coisa para marcar aí na sua própria revista mesmo, no texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais. É Paulo escrevendo a Corinto, dizendo que a igreja de Corinto desejava dons espirituais. Ela, na verdade, tinha os dons. Ela tinha dons espirituais. E Paulo está encorajando-os, apesar dos problemas que veremos que a igreja de Corinto tinha, Paulo está encorajando-os a continuarem desejando os dons e a continuarem buscando os dons. Diz, procurai sobejar neles, nos dons, para a edificação da igreja. Procurai multiplicar os dons, procurai buscar mesmo todos os dons que o Senhor lhe queira conceder, porque é para a edificação da igreja. Eis o propósito. Então, nós já podemos sublinhar aqui, né? Assim como também vós, como desejais, dons devem ser desejados. Os dons espirituais precisam ser desejados. Não os dons naturais, eles já são naturais, mas os dons espirituais devem ser desejados. Nem todos na igreja terão dons ministeriais, mas todos na igreja poderão ter dons espirituais. Os dons deverão ser desejados e os dons também deverá ser procurado. Aqui está. Os dons precisam ser desejados e os dons precisam ser, em segundo lugar, eles precisam ser procurados. Número 2 do tópico do textual do nosso versículo. Procurai sobejar neles. Então procure os dons e sobeje nos dons. Tenha muitos dons, acréscimo de dons. Quanto mais, melhor. Encha-se de dons, que são capacitações de Deus conferidas para a sua amada igreja. Então observe a importância do versículo de número, do versículo de número 17 de 1 Coríntios 14. Eu não vou ficar aqui relendo a lição, como eu sempre digo a vocês. Meu objetivo aqui é de trazer conhecimentos adicionais à aula do querido professor, do querido aluno de escola dominical. Não vou ficar aqui repetindo o que a lição está dizendo, até porque muitos outros canais, diga-se de passagem, até melhores do que o nosso,
já o fazem, né? Já leem, já trazem algo, e você pode assistir o nosso e muitos outros, será muito útil para você. Então nós estamos aqui transmitindo para os irmãos coisas maravilhosas sobre o tema, adicionais ao tema. Então, os dons espirituais. Número 1, segundo 1 Coríntios 14, 12. Você já aprende a fazer um esboço aí, né, professor, da sua aula, baseado somente no texto. Os dons precisam ser desejados, os dons precisam ser procurados e os dons precisam ser sobejados, isto é, ter muitos deles. E o propósito dos dons, para que tudo isso deve ser, o dom deve ser desejado, o dom deve ser procurado e deve ser haver muitos dons para a edificação da igreja. A verdade prática da nossa lição diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. O propósito dos dons não é para edificar, não é para administração. O propósito dos dons espirituais não é para perdão ou condenação de alguém na igreja. O propósito dos dons espirituais tampouco é para determinar uma disciplina ou um cargo na igreja. Os dons espirituais têm como propósito edificação da igreja, que também é no âmbito espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. E eles são operados pelo Espírito. A palavra-chave da nossa lição é a palavra propósito. Propósito é aquilo que se busca alcançar. É um objetivo, uma finalidade, é um intuito. Propósito é a razão pelo qual algo existe e também é aquilo que se busca alcançar. Você tem tido como propósito buscar os dons e tem compreendido que o propósito dos dons é para a edificação da igreja? Talvez você tenha buscado muitos dons espirituais e não tenha recebido verdadeiramente os dons espirituais por causa do propósito para o qual você quer os dons. E aí, se o propósito não estiver para os dons, não estiver de acordo com o que as Escrituras afirmam, você não vai receber dons verdadeiros. E como espirituais, como pentecostais que vivenciamos os dons, o continuismo dos dons, eu devo te advertir, tenha muito cuidado porque existem também falsos dons. O Espírito Santo, ele tem dons verdadeiros, segundo a sua palavra, mas os propósitos dos dons é apenas de edificar a igreja. Eu não entendo, por exemplo, por que alguém faria um movimento na igreja, como muitos têm feito, movimentos e movimentos supostamente espirituais, onde nada muda, não acontece milagres como a Bíblia determina, não acontece mudança de vida, não há uma edificação da igreja. Precisa-se analisar se esse dom suposto que você está afirmando ter realmente é dom espiritual vindo do Espírito de Deus. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11, e também os capítulos 13, versículos 1 e 2 da carta de 1 Coríntios. Diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8 ao 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. 1 Coríntios 13, 1 e 2 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Estudamos geralmente os dons na matéria de pneumatologia, nas teologia sistemática. Eu quero, portanto, indicar a você uma teologia sistemática que muito vai ser importante para você no quesito das lições que estamos estudando. Além do livro de apoio da sua lição dominical, agora lançado com uma nova capa, né, mas é o mesmo conteúdo, você tem também este mega livro
que trata-se da teologia sistemática. Aqui nós temos a participação de vários autores, como Antônio Gilberto, Ciro Sanches e Bordi, Helenay Cabral, Elinaldo Renovato de Lima também está aqui. Então você pode, entre muitos outros, você pode ter estes materiais. Teologia sistemática é a chave para o professor de escola. Atenção, professor de escola dominical, que ensina a escola dominical e não tem uma teologia sistemática. Você talvez tenha uma Bíblia excelente, como a pentecostal, que já usamos muito, mas você não tem uma teologia sistemática. Você está redondamente equivocado em não se preocupar com a teologia sistemática. A escola dominical é teologia sistemática. Se você estudar teologia sistemática, você não se apertará ao ensinar nem o tipo de revista que surgir na escola dominical, porque ela trabalha estritamente com teologia doutrinal, que é a teologia sistemática. Claro, teologia sistemática pentecostal. E aí nós temos várias. No canal Movimento Pentecostal, na playlist Dica de Leituras, nós temos muita dica para o querido professor. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos a nossa lição. Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. E os dons não são para elitizar o crente. Para o que os dons não são? Para o que os dons não são? O dom, tópico 1, não é ou não são para elitizar os crentes. E nós temos um caso muito que Paulo bate muito e fala muito sobre os dons, porque na igreja de Corinto havia esse problema de elitização dos crentes, engrandecimento dos crentes. Quantas vezes a gente ouve assim: Deus me usa para me exaltar. Deus vai um dia me usar muito e vai me exaltar diante dos meus irmãos. Minha oração é para que Deus me use, para que Ele me exalte como um profeta, para que Ele me exalte como um homem usado nas curas e milagres. Isto não é o propósito real dos dons. O propósito real dos dons não é a exaltação do crente, não é a elitização do crente. E nós temos que parar com esse culto à personalidade, que porque Deus usa nisso ou naquilo, nós vamos tê-lo como o homem mais santo da terra. Isso não existe. Os homens de Deus não se viam entre si desta maneira. Paulo dizia que ninguém pense de mim além do que convém pensar. Ou seja, nós temos que entender que os nossos irmãos usados por Deus são, todo o dom que Deus lhe concedeu é para apenas a edificação da igreja, para a realização da sua obra na terra, e não para mim exaltar ou para te exaltar. Portanto, se você tem dom espiritual, você reconhece que esse dom espiritual é realmente divino, ainda que alguém não reconheça, não se preocupe, é porque Deus não tem o propósito com os dons de exaltar quem tem os dons. Não tem. Ele não procura o reconhecimento seu na sociedade, não. Tá? Isto pode vir com o tempo, como se respeitava Eliseu, Samuel, entre outros, mas não é sua prioridade. O propósito dos dons não é esse. O propósito dos dons é a edificação da igreja do Senhor. A igreja de Corinto, ela tinha sérios problemas. A igreja em Corinto, ela localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Corinto tinha muita jactância nos irmãos de Corinto. Imagina o patamar social e financeiro da época. Imagine aí. Você sabe que o comportamento entre pessoas que são de elite, digamos assim, socialmente falando, eles às vezes se comportam de uma posição grande. Eles estão acostumados no meio de pessoas de posição, eles estão acostumados a viver no meio de bajulação. A igreja de Corinto sofria um pouco com isso, até por causa da divinização humana no período ali também da igreja do primeiro século. E uma coisa também que a gente precisa compreender sobre a igreja de Corinto é o ambiente que ele está vivendo. Havia muita idolatria, idolatrava-se o culto à personalidade, idolatrava-se a deuses humanos sendo proclamado ali. Então imagina você como era a situação. Então durante a segunda viagem missionária de Paulo à igreja, a igreja de Corinto recebeu a visita do apóstolo em Atos 18, 1 a 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que os apóstolos, ou o apóstolo dos gentios, que é Paulo, tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito,
chegando a afirmar naquela igreja que nenhum dom lhe faltava. É a única igreja em que Paulo escreve dizendo, e qualquer outro escreve dizendo que não lhe faltava dom. 1 Coríntios 1,7 ele diz, fico feliz que vocês têm muitos dons espirituais e nenhum dom lhe falta. Amado, já pensou, irmão internauta, o que é congregar numa igreja onde não faltam os dons espirituais? A primeira coisa que naturalmente a gente pode pensar é, esta igreja é cheia de mulheres e homens de Deus santificados ao Senhor. São homens e mulheres santos de Deus. Imagina aí, não pode ter contenda numa igreja dessa. Não é possível, porque tem dom de discernimento, de espírito, batismo com o Espírito Santo aí, à vontade. Os irmãos têm todo tipo de dom, variados dons, curas, era algo comum para a igreja de Corinto, haja vista ter dons de curar, operação de maravilhas, que é muito mais do que cura. Curar conserta-se o corpo com defeito. A operação de maravilha pode substituir parte do corpo que está com defeito, pode ressuscitar um morto. Olha que coisa gloriosa. Pode se abrir mar. Nós vemos lá no Antigo Testamento isso, evidentemente que cada situação é uma situação. Agora, os dons espirituais são extraordinários. Vemos, como eu disse na outra lição, Jesus é o único que teve todos os dons. A igreja de Corinto, espalhada, claro, em toda a sua membresia, teve também todos os dons, segundo o apóstolo Paulo. E aí nos leva a pensar, esta igreja devia ser uma igreja perfeita. Você que estuda a Bíblia sabe que não, ela é apresentada no Novo Testamento, olha que coisa, como a igreja mais imperfeita que há nas Escrituras do Novo Testamento. A mais imperfeita, mais imperfeita. Eis a questão, é uma igreja imperfeita, absolutamente imperfeita. E tal igreja, a Bíblia fala que lá tinha os crentes partidários, né? Eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo, eu sou de Cristo. Dos 4 grupos, eu sou de Cristo é tido como o pior, haja vista eles não quererem ser pastoreados por ninguém, como se fossem os desigrejados, né? Sendo um pouco mais direto aí. E só Jesus é meu pastor, né? Também nós tínhamos o caso também de 3 tipos de crente. O crente menino, o crente espiritual. Tínhamos a Paulo também falando do homem natural, que também existia ali dentro da igreja. Olha, existia o crente carnal dentro da igreja ali. Então, isso na igreja de Corinto, brigas, confusões e mais confusões e mais confusões. Nós víamos na igreja de Corinto, mas ela possuía sim todos os dons, segundo o apóstolo Paulo. Igreja de Coríntios, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Esta era a igreja de Corinto. Ela tinha por finalidade, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, tinha quem abusava da mulher do irmão e não tinha disciplina. Enfim, tinha muitos problemas de cargos e de hierarquia, um negócio terrível na igreja de Corinto. Além do mais, ainda contestavam a autoridade do seu apóstolo. O apóstolo Paulo também tinha sua autoridade contestada pelos irmãos da igreja de Corinto. Tal eram os problemas da igreja de Corinto, um lugar, imagina aí num lugar tão imoral, tão cheio de problemas que era aquela localização ali de Corinto. Entre tantos outros problemas, nenhuma ceia se sabia ou se fazia corretamente. Havia também uma questão de posição social que causava terríveis divisão. E havia inveja entre quem tinha dons espirituais. Eu sou mais usado que você é mais usado, menos usado do que eu. E por aí vai. Então o negócio era muito sério. Vê se isso não se parece em muitas situações com o que muitas das vezes ocorre hoje. Uma coisa que a gente precisa destacar é em relação à igreja de Corinto, em relação aos dons espirituais. Há quem ache que os dons espirituais são dados para você fazer o que você bem entende dos dons, como se fosse um objeto que ele é concedido e você faz o que você bem entende. Não é bem assim que acontece com os dons,
porque o Senhor lhe concede os dons, mas não é você que opera milagres, é o Espírito Santo que o faz. Nós estamos vendo muitas críticas aos dons, a pessoas que creem nos dons espirituais, nesse tempo de pandemia, por causa disso. Eles perguntam, os que são cessacionistas dos dons, costumam perguntar o seguinte: cadê as pessoas que dizem que têm dom espiritual hoje? Por que não cura os doentes? Isso é uma coisa de quem é leigo. Falar uma coisa dessas é uma questão, isso é para quem não tem entendimento das Escrituras. Então é preciso entender, como nós temos no terceiro tópico da lição, que o dons espirituais não é sinal de superioridade espiritual. Como eu disse, temos que parar de achar, você também que tem o dom, achar que é superior a alguém porque Deus te usa nisso ou naquilo. Tem que se parar com isso, porque dom não é sinal de superioridade espiritual para absolutamente ninguém. Tem muita gente que, como na igreja de Corinto, tem dons, mas são irregenerados. São irregenerados. Era essa mesma igreja que tinha crentes que eram partidários. Criavam partidos que nem os apóstolos apoiavam tais partidos, menos ainda o Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico diz: edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Em 1 Coríntios 14:4, o apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, como alguns querem afirmar contra os pentecostais. Mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa que só conhece quem tem. Existia um problema litúrgico na igreja de Corinto. Os problemas não eram só com a ceia. Os crentes de Corinto, por não entender o propósito dos dons, muitas das vezes trazia desordens aos cultos. Isto era um problema grave. Mas entenda uma coisa, mesmo Paulo contestando a desordem entre os profetas, por exemplo, entre os que tinham dons de profecia naquela igreja, em nenhum momento Paulo afirma que os dons operantes naqueles momentos não vinham do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, entenda uma coisa, o Espírito Santo te concede o dom. Olha, o Espírito Santo pode transmitir para você e para mim uma mensagem para ser entregue. Mas o método de entregar a mensagem, isso ele não dá. Vemos um caso na Bíblia, por exemplo, de Natã, o profeta, vai repreender a Davi. Natã conta uma história e depois entrega a mensagem. Nós não sabemos, não temos especificamente um método. Por isso que a Bíblia diz, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. É o espírito do profeta, não de Deus. Pois o espírito ali também é com letra minúscula. Trata-se das emoções do profeta. Há pelo menos 3 vozes que podem falar no coração do crente em relação aos dons, principalmente o de profecia, o dom, como dom espiritual, que veremos mais adiante em outras lições. Pode-se ouvir a voz do próprio homem, a voz de Deus, que é a que realmente vem de acordo com as Escrituras, e a voz de Satanás. A voz do homem é mais difícil de perceber. A voz de Satanás, as profecias que não são divinas, elas são fáceis de se descobrir. Não só porque não se cumprem, mas porque sempre serão contrárias às Escrituras ou causando divisão, do tipo, Deus está me revelando que aqui nesta igreja tem alguém que é contra você, quer dizer, causa divisões, entre outras questões, entende? O Espírito Santo não faz isso, o Espírito Santo jamais vai usar alguém para dizer assim, olha pastor, Deus me revela que o teu braço direito vai te trair na igreja, você vai cair. Ele vai te derrubar. Isso é jogar um contra o outro. Se Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos, como dizem Provérbios, por que, pois, seu espírito faria o contrário, a sua própria vontade em relação ao homem? Ele ordena uma coisa e faz o contrário. Isso seria o fariseu e não Deus. Isso é coisa de Satanás. Já em relação à voz humana, é de se confundir muito, porque a voz humana tem uma mistura com as emoções. Aí o cessacionista que me assistir vai dizer, tá vendo? Por isso não existe mais dons.
Pois é, mas na igreja de Corinto, observe, existe sim os dons hoje, porque tanto a Bíblia não diz que eles cessariam, não há texto que comprove que cessaram. Quem colheu o braço do Senhor, meu querido? E outra coisa, na igreja de Corinto, mesmo com todos esses problemas, os dons espirituais existiam ali e nem por isso deixavam de existir, de operar dentro da igreja o Espírito Santo. Que possamos dar liberdade ao Espírito Santo, ou seja, não reprimindo a busca pelos dons, não impedindo a busca pelos dons. Falar em línguas era outra questão. Não havia intérprete e eles causavam muita confusão. Quando a Bíblia fala, Paulo escreve a Corinto, para falar quando há intérprete, trata-se de ordem litúrgica e não está proibindo ninguém a falar em línguas publicamente, edificando os outros. Os crentes de Corinto é o subtópico do tópico 2. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo, pois é para isto o dom espiritual. 1 Coríntios 14, 12. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Glórias a Deus. Edificando até o não crente. Vamos colocar aqui uma outra questão. Você lembra de Eliseu, que não aceitou recompensa de Naamã, porque este foi curado da lepra através de seu ministério? Esta é a atitude verdadeira de um homem de Deus. E é aquilo que a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Diz respeito às capacitações do Espírito para ajudar os outros. Edificando até o não crente. Subtópico 3. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também estes mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, que amo demais também, diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente quem falava. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? É muito comum no meio, né? Porque existem as fases na vida de qualquer ser humano, e na vida espiritual também tem a fase de infância, né? A gente não precisa matar as crianças da igreja, elas são o futuro da igreja. Um dia elas aprenderão e amadurecerão. Estou falando em questões espirituais. Na igreja de Corinto não foi proibido nenhum dos dons, mesmo havendo entre eles meninos, entre os crentes meninos. Mas às vezes a gente vê muita desordem, né? Em que as pessoas estão ali, não se preocupam com os ímpios. Um culto evangelístico, por exemplo, na rua, um culto público, não se deve faltar com a ordem e a decência em relação a movimentos. Sempre a emoção do profeta está sujeita ao profeta. E o profeta está sujeito também a errar pelas suas emoções. Ele precisa ter maturidade, ele vai conquistando ao longo do tempo do relacionamento seu com Deus e com o seu ministério. Os dons, eles servem para edificar todo o corpo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Tomás Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais,
alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Não haverá. Aí alguém precisa compreender que Deus não te concede dons a não ser para a edificação do corpo de Cristo, abençoando os outros. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Aí a questão de dons espirituais e ministeriais. A igreja é o edifício de Deus, como diz 1 Coríntios 3:9 pelo apóstolo Paulo. Os ministros sábios, arquitetos, 1 Coríntios 3:10 diz, o fundamento já está posto pelos apóstolos. Jesus Cristo, 1 Coríntios 3, é o fundamento da igreja. Mas os ministros, eles têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despesa e tinha o governante da casa, né? E tinha total confiança do patrão, ele era o governo da casa. O despenseiro, como José na casa de Potifar, o despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Esse é o nosso trabalho. É isso que a Bíblia fala. Olha, quando a Bíblia nos coloca como dispenseiro, Paulo está falando daquele que não era visto. Era aquele que ficava lá atrás das cortinas. É aquele que ficava na despensa trabalhando. É aquele que ficava coordenando o trabalho. É o chefe da administração, que o convidado não conhecia, que as pessoas de fora não conheciam, mas que estava ali por trás, cooperando, distribuindo trabalhos entre eles. Aliás, ministeriais, distribuir, coordenar a distribuição de afazeres. Era isso que fazia o despenseiro, ok? E nós somos isso. Então não precisamos estar nos destacando, buscando destaque para nosso próprio nome e título. Isso aí nós aprendemos em 1 Coríntios 4:1 e Efésios 2:19. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor, os que são dispenseiros espirituais, para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Jesus Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Esse é o texto sagrado. 1 Pedro 4, 10 e 11. Glória ao nome de Jesus. Eis aí uma coisa interessante para dizer. Então, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Este é o propósito máximo dos dons. A edificação da igreja. Glória ao nome de Jesus. A nossa lição hoje foi mais rápida a pedido dos irmãos. Espero que tudo que falamos aqui possa ter sido útil para a sua vida. Então, em relação aos dons espirituais, faça como eu disse a priori em 1 Coríntios 14:12. Você precisa desejar os dons espirituais e depois de desejar, você deve procurar os dons espirituais. Isso fala de uma busca na oração e na santificação. E você precisa também, assim, buscar não apenas você que recebe um e cessa. Não, deixa o Espírito Santo te guiar. Procure sobejar nos dons espirituais, entendendo que o propósito dele é a edificação da igreja e apenas a edificação da igreja. Deus continue abençoando a vida de vocês. Até a próxima lição.
querendo Deus, na semana que vem. Boa aula, querido professor. Boa aula, meu irmão aluno. Mesmo você que não pode estar indo às aulas presenciais, tem canais como esse, que tem todo o prazer de estar te ajudando. E é sempre importante isto. Deus continue abençoando você. Até a próxima. Deus abençoe, a paz do Senhor.